Boa noite, queridos ouvintes. No ar, a Umbanda Sem Fronteiras, o programa que divulga a sagrada mensagem da Umbanda praticada no Templo Estrela do Oriente, tendo como objetivos uma transformação de valores e a reforma interior. Todos os sábados, de 21 às 22 horas, eu, Luiz Fernando Barros, e minha esposa Flávia Barros, temos um encontro marcado com vocês através das ondas da Rádio Metropolitana AM em 1090 kHz ou no site www.metropolitana1090.com.br. E nós gostaríamos da sua participação. Envie um e-mail para programa@aumbandasemfronteiras.com e tire suas dúvidas sobre o espiritualismo em geral ou a Umbanda em particular. Está entrando no ar o programa A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Pai nosso que estais nos céus, nas matas, nos mares e em todos os mundos habitados, santificado seja o teu nome, pelos teus filhos, pela natureza, pelas águas, pela luz e pelo ar que respiramos. Que o teu reino, reino do bem, do amor e da fraternidade, nos una a todos e a tudo que criastes, em torno da sagrada cruz, aos pés do divino Salvador e Redentor. Que a tua vontade nos conduza sempre para o culto do amor e da caridade. Dai-nos hoje sempre a vontade firme para sermos virtuosos e úteis aos nossos semelhantes. Dai-nos hoje o pão do corpo, o fruto das matas e a água das fontes para o nosso sustento material e espiritual. Perdoa se merecermos as nossas faltas e dá o sublime sentimento do perdão para os que nos ofendam. Não nos deixeis sucumbir ante a luta, dissabores, ingratidões, tentações dos maus espíritos e ilusões pecaminosas da matéria. Enviai-nos, Pai, um raio de tua divina complacência, luz e misericórdia para os teus filhos pecadores que aqui habitam, pelo bem da humanidade, nossa irmã. Assim seja. E é com esta maravilhosa melodia sagrada, não é verdade, gente, que nós estamos dando início a mais uma edição do programa de rádio A Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana, em 1090 kHz. Boa noite, querido irmão, boa noite, querida irmã. É uma grande satisfação estarmos juntos. E aqui ao meu lado, a nossa querida família Tel, com a liderança da nossa dirigente espiritual e da minha querida e amada esposa, mãe dos meus filhos, a avó da Manu. Vocês ainda não conhecem a Manu tá chegando aí, gente. Ela vai falar daqui a pouco quem é a Manu, tá? Boa noite, dona Flávia. Nossa, avó da Manu, mãe da Patrícia. Não, né? Deu assim todo, né? Boa noite, queridos irmãos, boa noite, Luiz Fernando, família Tel, queridos ouvintes, que possamos ter uma noite bem abençoada.
Maravilha, e teremos sim, principalmente porque nós estamos aqui cercados por irmãos que nos são muito caros há várias encarnações. Entre eles, aquela que tem a gastronomia espiritual, entendeu? Como dom mediúnico, né? Inabalável, né? Então, a minha querida irmã Luciene Oliveira. Nossa, Luiz. Boa noite a todos. Gastronomia. Não, ele está inspirado Gastronomia hoje, né? espiritual. Me senti ali, chefe de curso. Você se sentiu quase no Nirvana. Nossa, mas tá bom, é assim mesmo. Temos que pensar assim. Afinal de contas, todos estamos na evolução e vamos para frente. Vamos que vamos. Vamos que vamos. E a gente tem o programa Umbanda Sem Fronteiras para auxiliar na nossa evolução. Com não é verdade, certeza. Gente? Meu querido irmão Alexandre Bahia, o homem que bate tambor, toca violão, balança o chocalho, ele faz de tudo um pouco lá. Ele bate o corno e ainda corre para cabecear lá no Templo Estrela do Oriente. Boa noite, meu querido irmão. Luiz, costuma-se dizer que a gente, quando faz muito trabalho assim, é porque está devendo muito. Né? Você falou tudo, meu amigo. Eu ia falar isso, mas eu preferi me reservar. Você está querendo ganhar milhagem lá no céu. É o crédito karma, como diz Humberto, né? É o crédito karma. Milhas. Boa noite para todos, boa noite família Tel, queridos ouvintes. E a gente nesse ambiente descontraído, né, assim que a gente vai... isso também faz parte da espiritualidade, né? A alegria, o bom humor, né? E é nessa batida aí que a gente vai levar o nosso programa e com certeza com muito aprendizado. Se Deus quiser. E nós estamos aqui com a nossa querida Érica Santos, que pelo próprio nome a gente também já vê que ela já está lá próximo do astral superior, né? Boa noite, Érica. Boa noite, Luiz, longe a beça. Boa noite a todos, boa noite, ouvintes. Tenhamos mais um sábado de luz. Meu irmão Cláudio, me diz aí se tem aquele parabéns, porque a dona Flávia vai contar aqui pra nós. Ela vai balançar a árvore, que vai cair de gente fazendo aniversário. Não é brincadeira não, hein? Isso, Luiz. Aniversariou no último dia 21 a nossa irmã Adriana Machado. E também no último dia 24, Andréia Carla, né? Eu falo que ela é a Andréia Fashion. Maravilha. Né? E o nosso Jorge Henrique, nosso irmão, senhor Jorge. Parabéns a todos, muitos anos de vida, muita paz, muita luz, muita positividade no caminho de todos vocês. Minha querida irmã Adriana, que Oxalá te abençoe. Andréia Fashion também, a bênção. E o nosso querido Jorge Henrique de Jesus, que ele tem o nome de São Jorge e tem o nome de Jesus. Esse homem é completo, né? Parabéns para todos vocês. Nós vamos já para o nosso quadro Transformando, lembrando a manchete do quadro Transformando do dia de hoje. Vejam bem. Irmãos descobrem em outras vidas as razões do ódio entre eles. Já, aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Estamos apresentando o programa A Umbanda Sem Fronteiras. Se você sofre de transtornos cuja causa a medicina não consegue descobrir, o professor Humberto Vieira atende agora em novo endereço. Clínica Holística Nise da Silveira, Rua Conde de Bonfim, 44, Sala 901, Tijuca, Rio de Janeiro. Telefone 4107-7295. 4107-7295. Fale com o professor Humberto Vieira e seja feliz. Registro na Associação Brasileira dos Terapeutas Holísticos 710. No programa A Umbanda Sem Fronteiras, transformando a reflexão e a reforma íntima para uma transformação. Programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana em 1090 kHz. Queridos irmãos, e hoje no quadro Transformando, numa família de umbandistas, a harmonia, a paz e o amor eram marcas constantes. Porém, como nem tudo é perfeito, dos 4 irmãos, os 2 mais jovens nunca se deram bem desde pequenos. Às vezes, por uma coisa tola, vinham sempre brigas que nem sempre acabavam bem.
Inclusive, num certo dia, depois de crescidos, a coisa tomou uma proporção tal que quase chegaram a se esfaquear, olha só. Foi quando os pais interviram e procuraram todas as formas de tratamento, inclusive no terreiro de Umbanda que frequentavam. E foi numa sessão de pretos velhos que vovó Maria Conga recomendou que buscassem ajuda em outro lugar, já que aquele problema não seria desta jornada terrena. Foi quando uma amiga dos pais lhes indicou um terapeuta holístico que, num processo de regressão, identificou algo que houvera começado no tempo da escravidão. Com a plena consciência de que aquilo deveria ser algo a se superar, já que não era desta vida, os dois hoje são bons amigos, convivem harmoniosamente e são até músicos num grupo de pagode. Bom, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A gente costuma dizer, uma coisa que me chamou bem a atenção nesse caso aqui, claro que a gente tem vários aspectos a considerar, viu, minha querida esposa e dirigente espiritual Flávia Barros, mas um que eu queria chamar a atenção aqui, já que isso é a sua, vamos dizer, a sua praia, né? É que a vovó Maria Conga, numa consulta com os pais, ela recomendou que buscassem ajuda num outro lugar, olha só, já que aquele problema não seria desta jornada terrena. Foi quando então a amiga conheceu um terapeuta holístico que fez a regressão, essa coisa toda. Vamos analisar aqui uma coisa, dona Flávia. A gente sabe que o terreiro de Umbanda ele não é fábrica de milagres, nem de mágicas, nada acontece por acaso. Será que não era por aí essa entidade, essa vovó Maria Conga, vendo a urgência da questão, né? E que eles, de repente, eles não veriam ali no terreiro de Umbanda, naquele momento, não teriam como descobrir naquele momento a causa disso tudo, ela recomendou então um tratamento de um outro segmento para que eles pudessem ter essa resposta de uma forma mais imediata e, de repente, evitar uma tragédia maior, que eles estavam, aqui está dizendo na pauta, que eles chegaram até o ponto de se esfaquear. Como é que você vê isso, minha mãe? Não, concordo plenamente, Luiz. Inclusive, já aconteceu várias vezes essa situação lá no templo, de pessoas que foram lá para conversar, inclusive comigo, fora de incorporação, com relação a determinados problemas. E como a situação era tão urgente, tão grave, que precisava assim, de um esclarecimento assim, bem rápido, eu orientei que eles buscassem um professor Humberto, né, que é terapeuta, e para que fizesse uma regressão para ver a possibilidade de um tratamento mais rápido, né, de uma informação mais rápida no sentido de uma melhora daquela pessoa, para uma melhora daquela pessoa, né? Então eu acho muito importante, nós temos que ter a consciência de que dentro de uma parte espiritual, o processo muitas vezes ele é lento, até porque a própria pessoa precisa captar aquela mensagem, ela precisa se modificar, ela precisa se transformar para que a coisa comece a fluir na vida dela, para que a coisa comece a acontecer, né? E nesse caso específico aí, a gente tem que entender que, independente de ser um problema de vidas passadas, a convivência, ela é muito difícil. Com certeza. Né? O relacionamento é muito difícil entre as pessoas, né? As diferenças, elas existem, e se você não encarar de uma forma positiva, né? Encarando, não olhando só as diferenças, né? Olhando as similaridades, tudo se torna mais difícil, né? Com certeza. E como temos personalidades diferentes, uns encaram de uma forma tranquila, outros de forma mais agressiva. Então, realmente a coisa acaba tumultuando e se transformando num grande problema, né? Com certeza. E a Flávia, nossa mãe Flávia, me tocou aqui num ponto que eu fiquei pensando, e Luciane Oliveira, e isso eu estou até trazendo para você, no sentido de analisar exatamente uma questão importante. Nesse caso que a vovó Maria Conga indicou o rapaz para uma terapia, para uma regressão, a gente precisa deixar bem claro que existem casos onde a regressão ela não funciona.
porque a pessoa muitas vezes não tem permissão para olhar o seu passado. Você está entendendo como é o negócio? Então, mas nesse caso específico, a espiritualidade ela viu uma necessidade de vamos assim dizer, de equacionar esse problema, porque eles estavam chegando às vias de fato. Então, nesse caso, o passado foi possível ser mostrado a eles. Como é que você vê essa questão tão delicada que a gente nunca sabe se o passado vai ser possível ser mostrado para a pessoa ou não? Tudo tem que ter a permissão dos mentores, né? Se teve a permissão, foi mostrado e houve o entrosamento entre os dois. Perdi o fio da meada. Não tem problema, perdeu, a gente acha o fio da meada. Eu ia dizer o seguinte, uma coisa importante quando você pensa nisso, estava falando aqui, estava pensando aqui, o Bahia, veja bem, neste caso aqui, olha como é que diz, olha, dos 4 irmãos, 2 estavam com essa, vamos dizer assim, com essa rixa, né, de outras vidas. Será que isso, mais uma vez, também não tem a presença de espíritos maléficos por verem, vamos dizer assim, a brecha neles dois em relação a um problema passado para desestabilizar aquela família? Porque, com certeza absoluta, se eles chegam a essas vias de fato aqui, isso também vai espirrar no pai e na mãe lá e nos outros irmãos. Como é que você vê isso? Sim. Pode ter sim, Luiz, pode ter sim. E espíritos que provavelmente... A obsessão indireta, né, sim, como a gente fala, né? Provavelmente cobrando alguma coisa desses dois. Esses dois aprontaram alguma coisa com esses espíritos, né? E ficou uma mágoa, uma revolta e, de certa forma, eles estão obsediando, né? Entendi. Agora, e com certeza esses espíritos vieram para essa família porque... com uma missão de resgate, com certeza. Então, em resgate uns com os outros e para a família também. Passar por essa situação também é um resgate, né? Com certeza absoluta. Né? E por falar nessa questão de resgate, o Luciene, o que acontece? Acho engraçado que você vê que no diagnóstico vê que a questão aconteceu, o start, né, como o professor Humberto Vieira fala, o fator catalisador, a época da escravidão. Você vê que isso foi uma questão que marcou tanto a humanidade e que veio se desdobrando por várias gerações e que até hoje está eclodindo aí em muitas vidas. Como é que você vê isso? É isso aí, Luiz. A gente vê, pelo que o professor passa, um número grande, né, de pessoas que ainda estão ligadas ao passado no tempo da escravidão. Só relembrando que realmente o primeiro conjunto, né, a nossa primeira sociedade realmente é a família que nós temos, né? Com certeza. Então, toda missão e todo resgate, o principal está dentro da nossa família, né? E às vezes as pessoas ficam falando, porque eu tenho missão disso, eu tenho missão daquilo, papapá, mas é só para lembrar que a nossa maior missão e os nossos maiores resgates estão dentro da nossa família, né? Que façamos tudo que temos que fazer, mas que não esqueçamos isso, que o maior resgate, a maior missão está dentro da nossa família. Com certeza absoluta. E tem um detalhe também muito interessante que eu observei nisso aqui, Érica, que essa questão do resgate, que até a Lu está dizendo aí, isso faz com que muitas vezes a família possa até promover, vamos assim dizer, momentos de desunião em razão do que aconteceu, entendeu? Mas que a espiritualidade, ela como sábia, soberana, ela coloca as coisas no seu devido lugar, exatamente mostrando qual é o caminho que a gente tem que trilhar para que a coisa possa, vamos dizer assim, retornar à sua normalidade. Você tem uma família também, obviamente, independentemente das duas meninas serem pequenas, você também tem um resgate a cumprir, como todos nós temos, e é uma missão também, não é isso, Érica? Exatamente, né? O resgate, como a Lu falou, o resgate maior está na família. E a espiritualidade, ela tem várias ferramentas, né? E ela utiliza muito mais do que a gente, né? Que fica presa, às vezes, a alguns dogmas, algumas coisas, utiliza tudo que está à disposição para poder ajudar a gente nesses resgates, né? Porque a família, normalmente, quando acontece isso com irmãos, racha. Uma parte fica do lado de um, outra parte fica do lado de outro. E aí a desunião e a discórdia vai crescendo para todos, né? Porque sempre tem um que vai mais pro lado de um vai pro lado do outro, e aí fica a família rachada,
né? E aí abre mais e mais brechas para os obsessores, para aqueles espíritos que estão ligados, como a Bahia falou, provavelmente os espíritos que estão ligados naquela situação e vieram ali também para fazer suas cobranças e vão aproveitando todos esses espaços para poder destruir a união da família, o amor, né? Porque a gente sabe que tudo de descontrole que a gente vê, muitos de hoje em dia, começam na família, porque as famílias estão desestruturadas. Com certeza absoluta, indiscutivelmente. Eu acho que isso fica até como a moral da história no nosso quadro de hoje, mostrando que realmente hoje nós vivemos uma crise de valores, né? Principalmente os valores éticos, os valores morais. E é exatamente como a Érica falou, a origem disso tudo é a família, né? A família, ela está desestruturada, essa instituição, ela está próxima da falência, e nós precisamos entender que, por exemplo, a gente coloca o nosso filho no colégio, ele ali vai pegar cultura, ele vai ter a cultura, vai ter o seu nível intelectual. Agora, a sua condição moral, ela é plantada, ela é alicerçada na família. Precisamos entender que hoje, quando a gente reclama de um filho nosso, entendeu? Não podemos esquecer que os filhos são, via de regra, o retrato dos pais, do ambiente que eles vivem, entendeu? Então não adianta amanhã ou depois, quando nossos filhos estiverem crescidos, a gente está reclamando disso ou daquilo, né? Já que eles espelham exatamente aquilo que a gente vive. Não é isso, dona Flávia? Isso, Luiz. Nós temos que preservar a nossa família. Essa que é a grande questão, né? Eu acho que a nossa casa, o nosso lar, a nossa família é um templo de paz, deve ser, né? Deveria ser, né? Um templo de paz, um templo de luz, de força, porque tem que haver a união, tem que haver a harmonia para que todos nós possamos seguir nossos caminhos, cada um com uma direção, claro, porque cada um tem seu objetivo de vida, mas tem que haver uma estrutura, né, de harmonia, para que nós possamos nos estabilizar, para que a gente possa estar bem, para que a gente possa estar equilibrado, para que a gente possa estar sempre bem orientado. Então é muito importante a união da família. É a estrutura maior para o caminho de todos nós. E as pessoas não sabem, né, Flávio, o mal que faz as brigas, as discussões. Tem gente que Com por qualquer coisa está discutindo, por qualquer coisa está brigando. Não tem noção do que aquilo traz para dentro da casa dele. Exatamente. Costuma-se dizer, né? Quando as coisas não estão bem em casa, não estão bem em lugar nenhum, né? Eu acho uma coisa, o acolhimento, né? Eu acho que o maior acolhimento que nós temos é no nosso lar, na nossa família, né? Sempre os braços abertos, um sorriso, né? A pessoa se sentir acolhida dentro da sua própria família é a base de tudo. Com certeza. A gente, para finalizar o quadro Transformando de hoje, até pegando um gancho aqui no que a Érica falou, isso a espiritualidade colocou nas nossas mentes, uma mensagem muito importante. Ela disse que quando a outra pessoa, que vamos dizer, está num diálogo com você, quando esse diálogo termina e ao invés do diálogo há a elevação da voz, o destempero e tal, é sinal de que essa outra pessoa que levantou a voz, ou até os dois, estão realmente precisando de ajuda, tá certo? Então, encerramos o quadro de hoje Transformando e nós vamos para um spot comercial, rapidinho, e já nós estamos de volta com o quadro Recados da Semana aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Estamos apresentando o programa A Umbanda Sem Fronteiras. Se você sofre de transtornos cuja causa a medicina não consegue descobrir, o professor Humberto Vieira atende agora em novo endereço. Clínica Holística Nise da Silveira, Rua Conde de Bonfim, 44, Sala 901, Tijuca, Rio de Janeiro. Telefone 4107-7295. 4107-7295. Fale com o professor Humberto Vieira e seja feliz. Registro na Associação Brasileira dos Terapeutas Holísticos 710. Boa noite. Você está na Metropolitana AM 1090.
Ogum é orixá, e se você gostaria de ter uma renda extra por mês ou conhece alguém que esteja desempregado, aqui vai uma excelente oportunidade. Você vai procurar a minha filha carnal, Patrícia Barros. Anote aí o endereço. Avenida Rio Branco, 156, sala 1418, no centro do Rio de Janeiro. Diz a ela que você ouviu no programa de rádio do pai dela que ela tem uma oportunidade de trabalho esperando por você. O telefone da Patrícia Barros é 9833-36539. Vou repetir, hein? 9833-36539. Minha querida irmã Luciene Oliveira, quer dizer que sábado que vem teremos 2 atividades maravilhosas lá no Templo Estrela do Oriente? Com certeza, Luiz. Participe da palestra gratuita Fé e Razão. A razão perante o mistério da fé, a busca pela verdade, a ciência da fé e as exigências da razão filosófica, crendices, fé e a filosofia. O palestrante é Bruno Pimentel, professor, bacharel e pós-graduado em filosofia pela PUC do Rio de Janeiro, dirigente da Casa de Misericórdia, Centro de Umbanda. No dia 1º de novembro, sábado, às 15 horas, no Templo Estrela do Oriente, na Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323, ou pelo site www.temploestreladooriente.com. E neste mesmo dia, 1º de novembro, no sábado, teremos também a sessão do Povo do Oriente, às 18 horas. É a grande presença dos médicos do astral. Pedimos a doação de 1 quilo de alimento não perecível. Maravilha! E vai aqui mais uma dica sensacional para você. Participe do workshop prático Elixir de Cristais, quando você aprenderá o que é um elixir, procedimentos para limpeza, energização e programação de cristais, a diversidade na produção de um elixir de cristais visando os aspectos físicos, emocionais e espirituais, a preparação e a utilização dos oráculos de cristais, dos chakras e da aura, chakras, problemas, curas e fórmulas. Domingo, gente, domingo, dia 9 de novembro, às 10 horas da manhã, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade. O facilitador é o nosso querido irmão Doté Alexander Dorchos, sacerdote de culto africano, terapeuta holístico, dirigente do Templo do Cigano Vladimir e o titular do maravilhoso programa Oxóssi, O Caçador da Riqueza, que começa já, logo após o programa Umbanda Sem Fronteiras. Inscrições para o workshop na Secretaria do Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás 548, Piedade, Rio de Janeiro, ou então no portal www.aumbandasemfronteiras.com, onde você poderá optar por participar à distância ou na forma presencial. Participe do workshop Elixir de Cristais. Informações 2597-1323, 2597-1323. Meu querido irmão Alexandre Bahia, quer dizer que segunda-feira, então, tem uma gira para homenagem a Xangô do Oriente e também de passes com os caboclos? Isso mesmo, Luiz. O Templo Estrela do Oriente convida para a sessão festiva em homenagem a Xangô do Oriente. Segunda-feira, dia 27, às 20 horas, em sua sede exclusiva, na Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Na ocasião, após a homenagem ao Orixá da Justiça, teremos também passes com os caboclos de Umbanda. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com. Maravilha, maravilha. E já que nós teremos essa maravilhosa gira em homenagem ao Orixá Xangô, nada mais justo do que promovermos uma singela homenagem para o Senhor da Justiça, Caô Cabecilê, meu pai. Ele bradou na aldeia, bradou na cachoeira em noite de luar. Do
do alto da pedreira, vai fazer justiça pra nos ajudar. Ele bradou na aldeia. Com certeza ele vai fazer justiça para nos ajudar. Segunda-feira gira em homenagem a Xangô do Oriente, na grande vibração de São Judas Tadeu, não é isso, gente? Lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás 548, Piedade, Rio de Janeiro, né? Estão todos devidamente convidados. Nós vamos, então, rapidamente para um bloco comercial e já estamos retornando com o Momento Mirua aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Estamos apresentando o programa A Umbanda Sem Fronteiras. Se você é umbandista, aí vai uma super dica. A União Espiritista de Umbanda do Brasil é a primeira e única federação que disponibiliza espaços para o surgimento de novos terreiros. E a partir de R$20 mensais, você se torna sócio da Casa Máter da Umbanda e ainda terá consultas médicas grátis em várias especialidades, entre outros benefícios. E o seu terreiro ainda poderá fazer sessões no Parque Ecológico dos Orixás. A União está localizada na Rua Conselheiro Agostinho, 52, Todos os Santos. Telefone 3283-9191. União Espiritista, há 75 anos, construindo o futuro da Umbanda. Caboclo das 7 encruzilhadas. Conheça o Templo Estrela do Oriente, a casa da cabocla Jurema da Praia. Sessões públicas de caridade todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite. E todo primeiro sábado de cada mês, às 6 horas da tarde. Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com. Não perca seu tempo procurando artigos para Umbanda, Candomblé, esoterismo e religiosos em outro lugar. Só o Miro tem os menores preços no atacado ou no varejo. Ligue e confira. 3351-7555. 3351-7555. O Miro tem 47 anos de tradição e milhares de produtos à sua escolha. Avenida Braz de Pina, 2271, Vista Alegre. Pedidos 3351-7555. 3351-7555. Amar alguém na encruzilhada. Participe do curso A Umbanda Sem Fronteiras. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Todas as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. E você também faz o curso A Umbanda Sem Fronteiras à distância. Acesse www.aumbandasemfronteiras.com. Informações 2597-1323, 2597-1323. Curso A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Se você sofre de transtornos cuja causa a medicina não consegue descobrir, o professor Humberto Vieira atende agora em novo endereço. Clínica Holística Nise da Silveira, Rua Conde de Bonfim, 44, Sala 901, Tijuca, Rio de Janeiro. Telefone 4107-7295. 4107-7295. Fale com o professor Humberto Vieira e seja feliz. Registro na Associação Brasileira dos Terapeutas Holísticos 710. Vem aí o 8º Batacotô Conferência África e Brasil. Palestras religiosas, Umbanda, Candomblé e africanos. Exposições, shows. Domingo, dia 23 de novembro, a partir das 10 horas da manhã, no Clube Helênico, Rua Itaperu, 1305,
Rio Comprido, Rio de Janeiro. Entrada franca. Mesa para 4 pessoas, R$40. Informações 3086-3441, 3092-6299, 97657-9942. Eu quero que você faça parte, como fez parte do ano passado, que venha para esse grande evento deste ano, que é o 8º Batacotu, que está de portas abertas esperando você. Realização Ilea Cheg Baldé, de mãe Regina de Oxóssi. Iaio Produções, Feiras e Eventos. Apoio Nando Festas e Eventos. O melhor para a sua empresa ou terreiro você encontra na GQD Publicidade. Arte final, website, fanpage, banners, panfletos, agendas, material digital ou impresso e por um precinho que cabe no seu bolso. Ligue e comprove. 3064-6023, 3064-6023 ou comercial@gqd.com.br. Divulgue sua empresa ou terreiro. GQD Publicidade, há 10 anos fazendo a diferença. Participe do Mirua, movimento intrarreligioso Umbandistas do Amanhã. O Mirua trabalha por uma renovação das referências comportamentais nas nossas comunidades de terreiros. Acesse www.mirua.com.br. Movimento intrarreligioso Umbandistas do Amanhã, Mirua, rumo à regeneração. Momento Mirua. O movimento, as atitudes e os sentimentos lançando sementes para a nova era. Pois é, meus irmãos, e no Momento Mirua de hoje a gente não poderia falar de outra coisa senão do segundo encontro Os Umbandistas no século XXI que nós tivemos hoje, desde 8h30 da manhã, desde 8 horas, né? Lá na União Espiritista de Umbanda do Brasil, Rua Conselheiro Agostinho, 52, Todos os Santos, Rio de Janeiro. Um momento maravilhoso, a gente agradece demais a espiritualidade por tudo que vimos hoje lá. Quantos irmãos, quantas casas, tudo correndo, graças a Deus, às mil maravilhas, entendeu? E a gente tem exatamente que agradecer ao astral superior, não é isso, dona Flávia? Com certeza, Luiz, uma energia muito boa, as pessoas interagindo, se olhando, né, Luiz, que é muito importante. Com certeza. Então, todos estamos de parabéns e temos mesmo que agradecer a espiritualidade por essa oportunidade, né? Olha, e um dos pontos altos do evento foi o Bahia, tocando violão lá, cantando as músicas. Ele, ora estava no violão, ora estava no atabaque. Não é brincadeira não, em Bahia. Hã? Luiz. Tá ouvindo as palmas, olha, tá vendo? Sim, palmas para você. A gente procurou fazer com muito carinho, né? Com muito amor, né? Para que esse momento se tornasse o mais bonito possível, né? Com certeza, com certeza. E aí, Lu, gostou do evento maravilhoso? Excelente, Luiz, maravilhoso. Fisicamente ficamos um pouquinho cansados, mas isso não é nada perante ao grande movimento espiritual que se formou lá e que nós ganhamos muito com o aprendizado, com as presenças dos nossos amigos espirituais e evolução, é isso. Com certeza absoluta. E aguardem, meus irmãos, dia 17 de outubro de 2015, o terceiro encontro Os Umbandistas no século XXI. Mirua, rumo à regeneração. Estamos apresentando o programa A Umbanda Sem Fronteiras. Saravá Umbanda. Saravá Umbanda, Umbanda Saravá. No programa Umbanda Sem Fronteiras, Saravá Umbanda, o dia a dia nos terreiros, as dúvidas e a doutrinação. Atenção! Este veículo de comunicação
é reconhecido pela AMA, Associação Nacional de Mídia Afro, pelo seu comprometimento com a responsabilidade e a ética da cultura afro-brasileira. Saravá, todas as pombas giras. Gira! Girei! Cigana, sua banda está em festa, ela está toda florida, vem na banda trabalhar. Maravilha! Salve a força da Umbanda, salve todos os guias, todos os orixás. Programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana, em 1090 kHz. Querido irmão, querida irmã, você que nos ouve, não esqueçam de divulgar a nossa programação, não só ouvindo pelo radinho, como também pelo site aqui da emissora, metropolitana1090.com.br. Dona Flávia, conte para mim o nosso quadro Saravá Umbanda. Qual é a primeira pergunta do dia? Vamos continuar com as perguntas do nosso irmão Alexandre Gomes. Muito bem, prosseguimento. Qualquer um pode criar uma federação? Meu irmão Alexandre Gomes, o nosso Saravá Fraterno. Sim, qualquer um pode criar uma federação, legalmente falando, né? Só que a gente não pode esquecer que você, para criar uma federação, você já tem que ter uma representatividade dentro do segmento, as pessoas te conhecerem, você já ter identificado ao longo da sua caminhada, né, os desafios, né, as perspectivas que o segmento nos exige, porque senão você vira apenas e tão somente uma fachada, né, e não seria o ideal. Tá certo, meu irmão? O que mais, mãe? Ainda do Alexandre... Ele nos pergunta assim: existe algum órgão ou federação responsável por fiscalizar má conduta ou falsos pai ou mãe de santo? Olha só, meu irmão, veja bem. Legalmente não existe, tá? Legalmente não existe, não. Tá? Nós não temos ainda esta organização, a esse ponto, né? Agora, um falso pai ou mãe de santo, né? Porque a gente não pode chamar de pai ou mãe de santo se é falso, né? A verdade é essa. Você pode ter certeza que ele, por si só, a própria espiritualidade, ela se encarrega de dar o devido destino a essa pessoa para que ele possa compreender que estar um dirigente espiritual, você estar um pai no santo, uma mãe no santo, você liderar uma associação religiosa, né, é uma responsabilidade, né? Você está carregando o nome da Umbanda ou da sua tradição afro, e a partir disso você tem que ter aquilo que a gente fala, até falei outro dia desse lá no Templo Estrela do Oriente, como me falhou aqui o nome, mas é um procedimento que você tem que ter, que você tem que realmente se espelhar, você tem que ser um espelho, entendeu? Então, veja bem, não pode ser de forma nenhuma uma pessoa que não esteja de acordo com tudo aquilo que a espiritualidade conduta. A sua conduta tem que ser ilibada. Eu acho que esse é o grande postura, o nome é esse, postura. Você representando uma agremiação espírita, uma casa de axé, uma comunidade de terreiro, seja o que for, você tem que ter postura, meu irmão. Se você não tiver postura, você pode estar denegrindo o teu segmento religioso. Independente de estar denegrindo ou não uma instituição, nós somos responsáveis por tudo aquilo que fazemos. Com certeza. E vamos responder, indiscutivelmente, né, material e espiritualmente, por tudo aquilo que nós fizermos. Muito bem lembrado. Né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Com certeza. Pode falar, Bahia. Luiz, a gente já até conversou, apesar de nós não termos um dirigente supremo, né, um órgão controlador, mas eu acho que a ideia de um conselho de ética seria interessante. Sabe? Porque realmente essa questão de ter alguém que pudesse ver como é que está sendo os trabalhos nas casas, a seriedade do trabalho, por exemplo, até para sugerir melhorias,
Eu acho que seria interessante, Luiz. Não é com o intuito de uniformizar, que a gente sabe que existem as formas diferentes de trabalhar. Claro. Mas a conduta, a postura, isso que você falou, a postura das pessoas, dos médios, isso tudo eu acho que seria interessante se tivesse um conselho de ética para tratar dessas coisas. Né? E qualquer dia desse, nós vamos até trazer aqui o nosso querido irmão, Pai Márcio de Jagum, para ele conversar conosco até sobre isso, porque ele é o presidente da Associação Nacional das Mídias Afro, né? É um órgão que ele exatamente trabalha muito em cima disso que você falou, Alexandre Bahia, que é a questão ética, né? Então nós vamos pedir até para que ele possa nos dar uma luz sobre isso, né? Então, de uma certa forma, nós até temos. Não é que ele seja um controlador propriamente disso, que não é o caso. Mas ele pode, com certeza, olha, no caso específico daqueles vídeos que estavam postados na internet por determinados segmentos eletrônicos, né? Eu tenho notícia de que foi realmente a AMA, a Associação Nacional das Mídias Afro, em conjunto com um grupo de irmãos, que exatamente exigiu da justiça a retirada desses vídeos. Inclusive, não podemos nos esquecer que o programa A Umbanda Sem Fronteiras é um veículo de comunicação registrado na AMA, né, e que representa bem as nossas tradições afro. Então é realmente uma questão bem importante. Qualquer dia desse nós vamos trazer aqui o Pai Márcio de Jagum para falar conosco até sobre isso. Próxima pergunta, mãe. Ainda do Alexandre Gomes. Existe algum canal de comunicação na religião para denúncia de má-fé, exploração indevida da fé ou maus tratos? É isso que eu estou até dizendo isso, né? Um deles é a Associação Nacional das Mídias Afro, né? Nós tivemos há um tempo atrás um episódio de um irmão que ele cobrava por determinados trabalhos e prometia aquilo que não podia cumprir e tal. Esse irmão, eu me lembro que ele até teve problemas com a justiça também, entendeu? A gente precisa entender, gente, uma coisa assim, de uma vez por todas, né? Nós precisamos botar isso em mente. Todos os espíritos, estejam eles encarnados ou não, nós precisamos entender que esses espíritos eles devem reverência e principalmente obediência a uma vibração suprema denominada Oxalá. Todas as vezes que alguém exatamente, vamos dizer assim, chega, porque é aquela questão que a gente até fala muito lá no Templo Estrela do Oriente, entre a tolerância e a disciplina, né? A espiritualidade superior, ela é tolerante, mas só que ela tem a tolerância, ela tem também um ponto X. Quando ultrapassa esse ponto, ele sai da tolerância e cai na questão da disciplina. Aí a gente costuma dizer aquilo que também o astral superior nos fala. O que é? Que caridade sem disciplina é perda de tempo. Entendeu? Então eu acho que aquele que não procede de acordo com os desígnios devidos, ele com certeza ele vai ter problemas em relação a isso. Entendeu? Vamos lá. Eu queria que você me passasse então a próxima pergunta, dona Flávia. Ainda do Alexandre Gomes. Por que existem tantos conflitos dentro da nossa religião? Deixa eu te falar, se existem muitos conflitos dentro Por que existem tantos conflitos dentro da nossa religião? Exatamente, por imaturidade. Imaturidade. Tudo aquilo, Alexandre, vamos trazer a coisa de uma forma ampla para a gente poder compreender. Todos os procedimentos dos seres humanos, de uma forma geral, que não se coadunam com a espiritualidade superior, refletem o quê? Imaturidade. Porque quem está maduro não procede fora dos mandamentos supremos. Já viu alguém que esteja maduro, devidamente equilibrado, praticar algo fora das leis de Deus? Não. Então, se nós estamos encarnados, por que nós estamos encarnados? Porque nós cometemos uma série de desvios de conduta em vidas passadas. Se isso aconteceu, por quê? Aconteceu porque nós somos imaturos. Nós estamos ainda nesse estágio.
Então, o que a espiritualidade faz? Ela nos devolve aqui para esse planeta, ou, dependendo do nosso nível evolutivo, te manda para outros planetas, que é o que já está acontecendo. Para quê? Para que você possa amadurecer, para que você possa compreender que você veio de um nada, entre aspas, imaterial, chamado Zambi, tá certo? E nós estamos marchando para o retorno à nossa pátria espiritual de forma definitiva. Esse é o objetivo. Quem estiver fora desse objetivo é porque está imaturo. Então a gente precisa ter isso em mente. Tá certo? Bom, mais uma perguntinha? Temos sim. Agora a pergunta vem do nosso irmão Benedito Carlos. Ele nos fala assim: sinto fraqueza, tremores pelo corpo, calafrios, fico muito irritado, nó na garganta e vômito. Seria sintomas de mediunidade aflorada? Olha, pode ser, meu irmão, pode ser com certeza absoluta, e eu te recomendo, inclusive, que você dê um pulinho lá no Templo Estrela do Oriente, numa consulta pública de caridade, todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite, abertura dos portões às 6 horas, quando então uma entidade incorporada gratuitamente vai lhe dar todas as orientações em relação a esses sintomas. Nada demais, tá bom, meu querido? Bem, hoje nós não temos muito tempo, porque a nossa homenagem a Xangô é bem grande, né? Nós queríamos então pedir o boa noite dos nossos queridos irmãos que estão aqui na mesa, a começar pela nossa mãe Flávia. Boa noite, Luiz. Boa noite, irmãos presentes, irmãos da família Tel, todos os ouvintes. Que nós possamos ter uma semana abençoada, com Jesus em nossos corações. Que assim seja. Meu querido irmão Alexandre Bahia. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Boa noite, Luciene, queridos irmãos da família Tel, amados ouvintes. Fiquem em paz e com as bênçãos do nosso querido pai Xangô. Que assim seja. Minha querida irmã Luciene Oliveira. Boa noite, Luiz. Boa noite, irmãos presentes, amada família Tel, amados ouvintes. Temos uma noite de paz, tranquilidade e que possamos continuar nessa maravilhosa vibração. Com certeza continuaremos. Hoje, dia 25 de outubro, um dia maravilhoso que nós vivemos lá no segundo encontro dos Umbandistas no século XXI. Queridos irmãos, muito obrigado pelo dia de hoje, por essa troca de experiências, de vibrações e tal, né? Que possamos estar juntos no próximo sábado, pedir isso ao nosso Pai Maior, né? Para que a gente possa mais uma vez trocar essas informações. E fiquem com Deus. Sábado que vem estaremos juntos. Oxalá os abençoe. Nestes momentos de desarmonias e conflitos, onde a negatividade e as injustiças sobrepujam nossa capacidade de superação, surge a busca incessante de entender o inexplicável. Percorri vales, montanhas, florestas, vi uma estrela. Visualizei sua força magnética. Olhei a lua, percebi que, apesar de não ter luz própria, iluminou o caminho da pureza, que foi a trilha que guiou meus passos ao encontro esperado. Qual não foi minha surpresa quando surgiu diante de mim uma gigantesca pedreira, onde odores dos mais agradáveis envolveram meu espírito, transformando aquele local num ambiente acolhedor, como se fora o prenúncio de um momento mágico. O despertar do amanhecer, o canto dos pássaros, a leveza das borboletas, o bailar das flores, embelezavam aquela
majestosa paisagem. A natureza parecia em festa quando repentinamente todos se curvaram. Num emocionante gesto de reverência que traduzia um imenso louvor, de repente, uma intensa luz resplandece de uma gruta, fazendo surgir de seu interior uma figura onipotente, trazendo em seu semblante o mais puro sentimento fraterno. Uma sensação inexplicável toma conta de meu corpo. A emoção era tudo que sentia naquele momento, quando pus-me de joelhos e chorei. Naquele instante, uma só certeza: a presença de meu pai Xangô. Ao ver todo o meu pranto, e antes que tentasse lhe falar algo, disse-me: Filho, se sua vida estiver nublada de tristezas, lembre-se que cada nuvem já foi rio, água da terra que mudou para o céu. Do céu, novamente a nuvem voltará a cair em eterna transformação. É bom chorar, filho, tal qual a nuvem chove. Porém, depois do pranto, deixe evaporar as lágrimas. Assuma uma nova atitude através da coragem e do equilíbrio. Lembre-se que tudo é mudança. Tenha fé, pois a justiça divina prevalecerá. Proteja quem estiver ao seu redor, tal como a árvore dando sombra e frutos. Plante o amanhã sem cultivar ansiedades. Atrás das dificuldades da vida há sempre um raio de sol. Deixe-se iluminar pela fé. Você nasceu para ser feliz. Você é um milagre e faz parte do mistério. Que minha presença possa aflorar o mais puro sentimento de amor por toda a humanidade. Aquele momento ficou definitivamente marcado em minha vida, pois pude perceber a grandeza da vibração de meu pai Xangô. Que durante nossa permanência neste plano, possamos ser merecedores da tua vibração, da tua proteção e do teu amor. Salve a grande força das pedreiras. Saravá Xangô Maior, Caô Cabeci.